Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Que bom que você chegou até aqui. Hoje, o último episódio dessa série da leitura dos 50 capítulos de Gênesis. Todos estão disponíveis aqui nesse canal. Eu sou o Pastor Márcio Santos e esse é meu canal feito para abençoar a sua vida. Se você chegou até aqui, parabéns! Nós chegamos ao encerramento dessa leitura, enxergando a abundância divina nas páginas de Gênesis. E eu tenho certeza que você não é mais o mesmo, você cresceu, amadureceu no conhecimento da graça do Senhor. Nós vamos hoje para o capítulo 48, 49 e 50. Fica conosco do começo até o fim, pega a tua Bíblia, tua caneta e teu caderno. Vamos à leitura de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se inscrever aqui nesse canal. Aperta aqui embaixo, inscreva-se, faz parte dessa grande família. E comenta bastante, dá o teu like e envia esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Hoje é uma oportunidade única de você enviar, compartilhar essa série toda dos livros de Gênesis. Nós temos aqui vários episódios lendo juntos esse livro tão precioso, tão poderoso para nossas vidas. Chegamos ao capítulo 48, Jacó, bem velhinho já, ele resolve abençoar os netos. Capítulo 48 a 50 inclui a narrativa de Jacó e José, abordando a bênção de Jacó aos filhos de José, também a sua morte, a morte do patriarca, as bênçãos aos seus próprios filhos, o luto por Jacó, os eventos finais da vida de José. Esse capítulo revela a abundância divina por meio da fidelidade de Deus, as promessas da aliança, a provisão para a família de Jacó, da graça que transforma relacionamentos e circunstâncias e do cumprimento do plano redentor. É poderoso demais a gente ver esse capítulo 48, 49 e 50. Então, aqui José vai até seu pai, a Bíblia começa dizendo assim, 48. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Então José vai até seu pai e leva os seus dois filhos. No verso 5 a Bíblia diz, agora toma para mim como meus próprios filhos seus dois rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simão. A gente vê aqui Jacó, ele toma os filhos de José, os seus netos, para si, ele adota os netos como filhos. Então, os filhos de José com as egípcias, então ele simplesmente adota, para aquela época era algo comum, era um costume fazer isso. A gente aqui pode abrir um parêntese para esse tipo de abordagem que não é tão comum hoje, nos nossos dias. A gente até vê os avós criando netos ou educando netos ou convivendo com os netos, mas tomar para si como filhos, a gente não vê muito esse costume aqui. E fica aqui uma grande lição para nós. Nós precisamos aprender a lidar com costumes diferentes. Nós precisamos abrir o nosso coração para entender costumes diferentes, adotar netos como filhos. Nós não precisamos concordar com os costumes, mas nós precisamos aprender a lidar com os costumes diferentes. Não devemos deixar de amar por isso. Talvez você encontre em lugares, em igrejas, em pessoas, costumes diferentes dos seus. E existem igrejas que têm certo tipo de costumes, que devem só usar calças, outros não podem usar calças, não podem usar bermuda, outros permitem usar bermuda, mas nós precisamos entender que costumes, eles mudam e são diferentes, mas o amor precisa ser o mesmo. Nós precisamos aprender a amar, mesmo que sejam costumes diferentes. Nós podemos amar e devemos respeitar. Então, logo após, Jacó abençoa os dois, verso 15 e 16 desse capítulo 48, a gente vê o texto dizendo que, verso 15, em seguida abençoou José, dizendo, verso 15 e verso 16. Em seguida abençoou José, dizendo que o Deus diante da qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe esses rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Uau, que poderoso aqui a gente vê a bênção de Jacó abençoando os dois rapazes, abençoando os netos como filhos, e deu a ele o nome, liberando sobre eles a bênção que recebeu dos seus pais. Um avô que abençoa
os netos, dá o nome aos netos, dá a bênção. Nós precisamos aprender essa mesma essência, termos um coração abençoador, aquela bênção que Deus nos libera, nós transbordamos na vida de mais alguém, da nossa família, da nossa geração. Nós precisamos destravar para abençoar mais com palavras e ações as pessoas. Jacó abençoa mais Efraim que Manassés. O episódio aqui é que Jacó coloca a mão direita sobre a cabeça do Efraim, no lugar de colocar na cabeça de Manassés, que seria o primogênito. E isso mexeu um pouco com José, vendo aquela cena. José disse: meu pai, você está errado. Você precisa botar a mão direita em cima do primogênito, mas Jacó, de forma intencional, faz isso. Jacó abençoa mais Efraim que Manassés. O primogênito não recebe a maior bênção. Isso fala, acima de tudo, sobre graça. A gente vê aqui nesse episódio do capítulo 48 que Jacó coloca a mão direita sobre Efraim, abençoando ele com a bênção da primogenitura, e não Manassés, que seria o primogênito por direito. Isso nos ensina sobre graça. Graça é um favor imerecido. A graça de Deus sobre nós nos abençoa, ainda que nós não tenhamos direito algum sobre isso. Nós precisamos crer que a graça é um favor que Deus nos dá, mesmo que nós não mereçamos. Graça não é sobre mérito, graça é sobre a bondade e o favor de Deus. Você precisa ser cheio dessa graça, você precisa permitir que a graça de Deus mude e molde o seu coração, para que você também seja cheio de graça para as pessoas. Assim como Deus te abençoa, você também deve abençoar as pessoas. Então Jacó aqui faz isso de forma intencional. Deus dispensa seu favor sem que precisamos fazer nada. Então Jacó abençoa aqui os filhos, depois Jacó abençoa José, no verso 21 e verso 22. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com você e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados, em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, e lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Então Jacó dá uma porção a mais a José. Jacó ali mais uma vez dispensa seu amor para com José, abençoando e proferindo aos filhos, a todos os filhos, né, e deixando claro que José ele receberia uma bênção maior do que os demais. E aí a gente entra no capítulo 49 e a gente vê Jacó abençoa todos os demais filhos. Jacó então chama os demais filhos. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: reúnam-se ao meu redor e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Eram as últimas palavras de Jacó. Era como um pai se despedindo dos filhos, né? Pede para reunir toda a família, aquela cena ali. E o pai começa a definir, a liberar a bênção, a dar destinos, a dar decretos para com os filhos. E começa de uma forma muito rude, muito dura, né? Jacó declara para os 3 filhos palavras duras, né? Ele começa dizendo aqui, do verso 3 ao 4, Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. Uau, que palavra dura, né, do pai ali, no final das suas vidas, diante dos demais irmãos. Jacó, ele dá uma palavra para Rúben, dizendo assim: você é o mais velho, você é o filho da minha força, da minha juventude, mas você perdeu o seu direito de primogenitura porque desonrou, né? Você perdeu porque você falhou. Então Rúben, filho da Lia, se deita com a serva de Raquel. Lembra desse episódio, nos capítulos passados? E isso trouxe uma consequência trágica, ele perdeu o seu direito, né? Todas as vezes que a gente erra, falha, existem direitos que são perdidos, né? Existem regalias que são perdidas, isso é comum e é normal. Então, palavras duras para o primogênito, perdeu o direito de ser o primogênito para José, né? Então José passa a ser o primogênito. Rúben perde diante de todos a bênção maior. E também ele perdeu não só o direito da primogenitura, mas ele perdeu também o direito ao sacerdócio, né? José, ele dá a Levi o sacerdócio, não a Rúben. E ele também não perde só o direito da primogenitura e do sacerdócio, mas ele também perde o direito de ser chefe das tribos de Israel para Judá. Então José, ele nos seus últimos dias é justo diante dos filhos Jacó, né? E vai distribuindo as funções que eram de Rúben para os outros irmãos. E isso é a consequência, né? Jacó não está sendo mau, Jacó está sendo justo. Então depois ele fala para Simeão e Levi, versos 5 e 7, a Bíblia diz: Simeão e Levi são iguais em tudo, suas armas são instrumentos de violência.
que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe dos seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Uau! Que palavra dura, né? Aqui de Jacó, falando para os dois irmãos, Simeão e Levi. Lembra que eles mataram os homens de Siquém para vingar a irmã de Diná que tinha sido abusada. Então, pessoas sem controle e sem controle e sem domínio próprio, esses três da lista, os três primeiros, Rubens, Simão e Levi, eles recebem uma consequência de uma vida sem controle e sem domínio próprio. Nós precisamos estar atentos a isso, despertar o nosso coração para a importância desse padrão, desse princípio. Nós precisamos aprender em Cristo a dominar nossos desejos, nossos controles, não sermos pessoas estouradas, descontroladas em palavras e ações. Nós precisamos aprender a dominar a nossa alma, a termos domínio próprio, a exercer o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, acima do fruto da carne. Nós precisamos matar a nossa natureza e deixar que o Cristo viva. Nós precisamos buscar em Cristo essa ajuda, essa força para vencermos todos os dias a influência do mundo, a influência de Satanás e a influência da carne. Nós precisamos mergulhar na presença do Senhor e sermos homens, mulheres que têm o domínio próprio, que podem exercer o domínio do Espírito Santo na sua vida, e isso atrairá o favor e a bênção do Senhor na nossa direção. Rubens se deita com Bila e Simeão e Levi mataram pessoas. Então nós precisamos aprender a controlar os impulsos e desejos. Nosso furor nos controla ou nós controlamos o nosso furor? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, como padrão de homens e mulheres de Deus que caminham na presença do Senhor. Nós precisamos aprender a controlar nossos impulsos. Aqui o padrão de um cristão é controlar os sentimentos e a língua, como a Bíblia diz através de Tiago. Então os três filhos aqui não controlam e sofrem consequências. Então é necessário entregarmos a nossa vida por completo, nossos sentimentos, nossos desejos, nossos impulsos nas mãos do Senhor e deixar que Ele, através do Espírito Santo, possa moldar e nos ensinar a dominar aquilo que nos domina. Jacó fala com Judá aqui nesse episódio e ele recebe a primeira bênção, a bênção do governo das tribos. Isso é poderoso demais e é um ensino tão precioso aqui em Gênesis para mim e para a sua vida. Verso 8 do capítulo 49, a Bíblia diz: Judá, seus irmãos os louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Era a bênção do governo que Judá estava recebendo. Agora, isso é impressionante porque Judá ele começou mal demais a sua vida, né? Você lembra disso nos episódios passados? A ideia de vender José, de matar José, de vender José, foi de Judá. Judá estava ali envolvido com os irmãos. Judá também engana a sua nora, né? E deita-se com ela, gerando um filho. Então, mas a Bíblia vai nos mostrar que ele vem mudando, ele vem se arrependendo, ele vem permitindo que o Senhor toque no coração dele e o transforme. E aí ele vem amadurecendo ao longo da jornada. Então Judá se torna esse homem a qual o seu pai pode enxergar frutos de arrependimento, e ele recebe a bênção de governo diante de todos que estavam ali. Judá se torna a tribo do povo judeu. As bênçãos não vão para os mais capacitados. A Bíblia nos ensina aqui que não é sobre apenas uma capacitação, ou um dom, um talento que você tenha, mas é sobretudo sobre um coração temente, um coração arrependido, um coração submisso à presença do Senhor. O Senhor tem uma bênção de governo para liberar sobre a sua vida. O Senhor tem uma bênção de mudança para liberar na sua direção. Então José, ele foi dos filhos, ele foi até o mais obediente. Ele foi mais obediente do que o próprio Judá. Mas Judá demonstrou um arrependimento profundo. Isso atraiu a bênção do pai. Então aí o Judá recebe essa bênção de governo e Jacó segue se abençoando e chega até José. A bênção de José se demorou mais do que os demais, porque Jacó tinha um chamego com José diferenciado. Então, no verso 26, a Bíblia diz assim, que as bênçãos do seu pai ultrapassem as bênçãos dos seus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas, que essas bênçãos descansam sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Uau, que poderoso, né? Uma bênção maior do que as dos demais irmãos. José recebe essa bênção. José passou por um período de muita luta e no final recebeu uma bênção maior. Isso aqui também nos ensina um princípio precioso. Não importa a luta e o nível da luta que você está enfrentando hoje ou já enfrentou um dia, o que importa é que quanto maior a luta, maior será a vitória. Quanto mais resistência, maior será a bênção.
Assim como foi que José passou uma luta incrível durante muitos anos da sua vida, mas no final ele recebeu uma bênção maior. Assim Deus tem preparado uma bênção também para você. Fica firme e persista diante dessa resistência, dessa luta, desse obstáculo. A bênção te espera, não troque a bênção pela prova. Então nossas lutas nos preparam, a sua luta está te preparando. Provações produzem esperança, tudo se torna bênção em Deus. Tudo tem um propósito em Deus. E assim termina o capítulo 49 e a gente entra no capítulo último de Gênesis, finalizando esse livro, esse poderoso livro que nos ensina padrões e princípios preciosos. Capítulo 50 começa falando ali da história entre a morte de Jacó e a morte de José. Então a gente fala do enterro de Jacó, né? José chora, 70 dias de preparação para o corpo de Jacó. José vai até Faraó e pede permissão para enterrar seu pai. Versos 6 e 7, preste atenção nesse destaque aqui do livro. O Faraó atendeu ao pedido de José e disse: vá e sepulte seu pai. Com ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar o seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais de Faraó, todos os membros mais importantes da casa de Faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. Que poderoso isso aqui. José subiu com uma grande comitiva, e uma comitiva de homens importantes. Você vê esse Faraó honrando a José. Faraó enviando os mais importantes, comitiva de muito valor, de muita honra. Então a gente vê aqui José subindo com uma comitiva para enterrar o seu pai. Essa honra que José, que era um hebreu, tinha no meio de um povo que não era o seu, um povo egípcio, ela fala muito sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa postura, sobre a nossa forma de lidar com as pessoas. Nos ensina que nós precisamos ter esse mesmo respeito, essa mesma honra. A gente precisa ganhar isso das pessoas. José criou isso, né? A Bíblia diz que ele se dedicou, houve uma dedicação de José. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai te levar a esse mesmo nível de dedicação pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela obra de Deus que confiou às suas mãos. E você ganhará o respeito da sua casa, o respeito dos seus amigos, o respeito da comunidade. Você sabe que a igreja local também está aqui representada. José também pode representar essa igreja local que se dedica em fazer a obra, se dedica em amar e servir as pessoas. Nós somos essa igreja local e precisamos ganhar o respeito da comunidade, ganhar a honra da comunidade. A igreja precisa fazer isso na comunidade, inserida, trabalhando para a comunidade, criando essas relações com respeito e honra. Respeito e honra precisam nos acompanhar. Então José estava no meio que não era o seu povo, mas conquistou o respeito ali. Isso precisa nos ensinar que não importa onde nós possamos estar, nós precisamos levantar a bandeira da paz, a bandeira do reino de Deus e ganhar o respeito e a honra das pessoas. Na igreja local as pessoas precisam encontrar esse acolhimento e esse cuidado. José era um homem assim, que acolhia e cuidava. E essa é a essência do Senhor para mim e para a sua vida. Os irmãos de José, aqui no verso 15 desse capítulo 50, verso 15, a Bíblia diz assim: uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Então aqui, esse episódio, os irmãos de José entram em crise, porque o pai morreu, não tinha mais aquele agora em quem poderiam protegê-los, e eles acham que José vai se vingar. Eles pensam que José agora vai pagar tudo, vai pagar o preço, eles vão pagar o preço do que fizeram com José. Mas eles são surpreendidos, né? Entram em pânico por achar que José agora vai cobrar o mal. Mas já havia o perdão de José. Não havia mais o sentimento de justiça, de vingança no coração de José. Então, muitas vezes, o erro permanece cobrando em nossos pensamentos. Depois de muitos anos, os irmãos de José ainda, através daquela atitude de erro para com José, ainda se cobravam disso, se sentiam culpados. Quantas pessoas hoje não vivem assim, de um passado que não existe mais, mas se culpam, se condenam, não conseguem prosperar, vivem aflitas, vivem em pânico. Se você que está assistindo esse vídeo talvez se encontre assim, eu quero profetizar que hoje cai por terra esse sentimento de acusação na sua mente, esse sentimento de autocondenação. Você é livre no Senhor. Se você já se arrependeu do que cometeu, você está livre em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você precisa tomar essa posição e seguir firme diante da bênção do Senhor, do chamado do Senhor. A luta permanece aqui, não entre em conflito com isso. Pode ser
só uma consequência daquilo que um dia aconteceu, mas você precisa virar essa página. O Senhor é aquele que faz coisas novas. Então esteja aberto a abraçar o novo de Deus para a sua vida. Esteja aberto a abraçar o novo de Deus para a sua vida. Verso 19 ao verso 21. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José aqui reafirma sua missão em Deus. José entendeu o plano de Deus perfeitamente. Não foram os irmãos simplesmente que fizeram algo, mas Deus estava projetando José. Nós precisamos ter esse olhar, você precisa ter esse olhar para enxergar o plano de Deus. O plano de Deus sempre vai prevalecer. Então José tinha fé que os irmãos voltaram para a terra prometida, voltariam, não? Então José, ele pede para que os irmãos, ao morrerem, ao que ele morrer, possa levar para a terra prometida. José morre e um novo faraó se levanta no governo, e diferente do faraó que recebeu a José, que cuidou da família de José, esse novo faraó, ele oprime o povo de Deus que estava no Egito, e aí o povo de Deus se torna escravo, e aí tudo começa em um novo tempo. Deus agora vai levantar um homem para libertar o seu povo no Egito, chamado Moisés. E essa história começa no próximo livro, que é em Êxodo. Mas nós findamos esse livro de Gênesis com o coração grato e o coração certo de que Deus acrescentou muito conhecimento na nossa vida. Foi muito bom ter estado com você até aqui. Espero que você esteja de posse, de bênção, de vitória. Quero terminar fazendo uma oração, se você me permite. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vídeo, cada episódio, Pai, que nós compartilhamos, aprendemos, mergulhamos na Tua Palavra. Que essa palavra se torne verdade em nossas vidas e nos torne homens e mulheres diferentes. Eu te agradeço por todos aqueles, Pai, que estiveram conosco nessa jornada. Obrigado, porque nós terminamos a leitura desse primeiro livro da Bíblia, um livro de padrão, um livro de princípios. E que nós possamos assim, Senhor, viver e experimentar da Tua promessa e das Tuas bênçãos. E assim seja em nome de Jesus. Parabéns porque você chegou até aqui. Deus continue te abençoar poderosamente. Nós não terminamos o nosso propósito. Nós iremos entrar em outro livro e eu quero te encontrar mais uma vez conosco. Fica com Deus. Shalom. Até lá. Deus te abençoe.